Nossa, eu sou bom no que eu faço, eu trabalho pra caramba e eu não vou pra frente. E são ensinamentos que são tão antigos e você vê que parece que os mesmos problemas que a gente tem hoje são os problemas que a humanidade teve há 5.000 anos, né? Que parecia algo surreal, né? E ainda parece pra muitas pessoas algo surreal economizar 10% do que ganham. O Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, ele não nasceu rico. Como eu falei aqui no começo, ele teve, né, uma origem humilde, junto com outras pessoas, e ele enriqueceu muito, e ele deve esse enriquecimento a um mentor que ele teve, chamado Algamish, que era um comerciante. Ele emprestava dinheiro também para os outros, e o Arcade, ele trabalhava simplesmente colocando, né, contratos e termos em tábuas de argila, com aquela escrita cuneiforme antiga. E aí o Arcade, quando ele teve contato com Algamish, ele perguntou, nossa, como é que eu faço para enriquecer? E ele tinha que fazer um trabalho para o Algamish. O Algamish falou, se você fizer o trabalho até amanhã, eu te falo como é que você faz para enriquecer. Ele virou à noite, escrevendo nas tábuas de argila, iluminado por um candeeiro, que era uma lâmpada daquelas orientais mais antigas, ficou com os olhos vermelhos, tudo deu duro e conseguiu concluir a tarefa. E o Algamish falou para ele, é um negócio super simples. De cada 10 moedas de ouro, né, você tem que gastar 9. Tem que sobrar sempre uma no seu bolso. Essa foi a primeira lição que ele deu. E é óbvia, mas se é tão óbvio, o que o pessoal não faz? Porque se pega no Brasil, 90% das famílias estão endividadas hoje. Na verdade, elas gastam 11, né? Mas esse primeiro princípio aí é até legal, porque no momento que o Algamish fala isso pro Arcade, ele nem entende. Ele fala, ué, 100% do dinheiro que eu ganho é meu. Como assim eu preciso guardar se vem tudo pra mim? Aí ele faz a pergunta, né? E quanto você tem no seu último mês de trabalho? Aí ele fala, nada. É verdade, começa com isso. Como é que é tudo pra você, se você tem que pagar o padeiro, se tem que pagar o construtor, se você tem que comer, fazer todas as coisas, quanto é que Você fica? só não se paga. E aí nasce o primeiro ensinamento. Pague-se primeiro e depois você E o que aconteceu é que utiliza o dinheiro. o Banzir e o Kobe, que são os amigos, que eles decidem perguntar pro Arcade o que eles estão fazendo, eles trazem um monte de gente junto pra aprender também, né, e receber ensinamentos. Daí o Arcade, ele faz a pergunta, ué, mas quantos de vocês aqui têm bolsas vazias? E aí todo mundo levanta a mão. E o Arcade, ele começa a ver, bom, mas como é que isso é verdade se todos vocês ganham coisas diferentes, você tem famílias com tamanhos diferentes, vocês têm realidades diferentes? Porque na prática é justamente o comportamento de que, pô, você tem que gastar menos do que você ganha, é inovador, né? Isso é absolutamente... Na verdade, a inovação é essa, né? Mas essa parte é muito legal, né? É um momento que ele rebate as pessoas que estão lá. Eles se juntam todos já no aprendizado, mas aí já é no momento que o rei fala pra eles irem lá no negócio, não é isso? Aí o rei fala pra ele reunir as pessoas, porque o rei percebe que a Babilônia é um lugar rico, mas que pouquíssimas pessoas têm a capacidade de ganhar dinheiro. E aí eles começam a discutir. E ele fala, olha, você precisa guardar uma moeda de cada 10 que você vai pegar ali e tal. E aí, na hora que ele fala isso, as pessoas todas começam a reclamar, né? Falar, mas como é que eu vou guardar se meu dinheiro mal dá pra poder fazer as compras básicas e tal? E daí ele fala, é verdade que vocês todos ganham salários diferentes, né? E sim, todo mundo. Tinha uma pessoa que é o cara que conserta carruagem, o outro cara faz sei lá o quê, cada um é comerciante, o outro não é. E aí eles todos concordam com essa afirmação. Então, como que todos vocês ganham valores diferentes e todo mundo tá sem dinheiro, né? Porque as pessoas readequam o padrão de vida à quantidade de dinheiro que elas ganham. Então, acho que esse é um dos pontos mais legais, assim, porque ele consegue realmente fazer uma quebra. Ele não tem dinheiro sobrando pra ninguém, independente das pessoas ganharem quantidade de dinheiro, e tem famílias de tamanho diferentes, né? Nunca sobra, é impossível sobrar. Justamente nessa hora que ele fala, olha, vários homens diferentes ouvindo os meus ensinamentos e todos 100 moedas de ouro nas suas bolsas, né? Ganhando salários diferentes, né? Salários que eu digo, talvez seja melhor termo, remunerações diferentes com as atividades que fazem. E por que as pessoas não conseguem juntar dinheiro? O Raul já deu aqui um spoiler, porque eles sobem um padrão de vida assim que eles começam a ganhar mais. Como não deixar que isso aconteça, então, na opinião de vocês? Complementando o Raul, acho que é exatamente a questão do imediatismo, né? Inclusive, o livro retrata isso uma hora, que fala assim, vocês querem um saco de ouro ou uma tábua de argila com conhecimento? E aí vem aquele coro, ouro, ninguém quer conhecimento. E aí ele fala, eu dou o ouro, e daqui a pouco vocês estão chorando que nem uns bebês, porque não tinham conhecimento. Então, acho que é exatamente isso. As pessoas têm uma tendência natural a ser muito imediatista. Então, sobe o padrão de vida, começa a ganhar mais, automaticamente já leva lá pra cima. E aí entra naquele ciclo que nunca consegue sobrar nada. Nessa conversa do Banzir e o Kobe, quando eles estão decidindo, putz, o que a gente vai fazer para conseguir melhorar a nossa qualidade de vida? Ah, vamos falar com o Arcade? Eles estavam até falando, nossa, o Arcade é tão rico, bem que eu não me importaria de encontrar ele numa vala escura e roubar a bolsa dele. E aí um deles fala, cara, mas olha o que você está pensando. O Arcade, ele tem um fluxo de renda consistente que garante que a bolsa dele esteja sempre cheia. E se você for roubar ele uma vez, vai ser uma questão de tempo até ela voltar a ficar vazia como ela teve a vida inteira.
Eu acho que empreender é indiscutível, né? É uma forma muito boa de acelerar o enriquecimento. Mas eu acho que essa questão também de estudar investimento é muito boa, porque a gente pega 2 médicos com os mesmos salários, a mesma formação. Vai ter um que vai estar muito bem de vida e vai dar outro que vai estar endividado. Comprou um carro em milhares de prestações, financiou um apartamento muito caro, e ainda que ele tenha um bom salário, ele não consegue ali evoluir na questão financeira. Então, buscar conhecimento também é uma forma, é até o que o livro ensina, né? Uma forma muito boa de você conseguir evoluir na parte financeira. A gente fala de empreender como se o output, o resultado disso, fosse exatamente o mesmo de você investir. Por exemplo, se você fala que investir constantemente, todo mês, comprando um CDB que rende 100% do CDI, ao longo do tempo, chances são de que você vai, caso você não mexa naquele dinheiro, construir alguma fortuna, algo que possa te fazer ter liberdade financeira. Mas se você tentar vários negócios, pode ser que um deles em algum momento dê certo, mas pode ser que não também. Então, acho que isso também traz alguns paralelos em relação à forma como a gente decide insistir no erro. Então, uma coisa que o Algamis falou pro Arcade foi que no momento em que ele começou a poupar o dinheiro, o Raul estava falando, ele ficou 1 ano para poupar esse dinheiro, para depois apostar tudo em um empreendimento de um cara que deu um conselho que não tinha nada a ver com o que ele fazia. Pra comprar pedra. Era alguém que vendia Era um olheiro tijolos, para comprar pedras preciosas. Exatamente. Era o oleiro que ponto faz tá aqui. tijolos. Isso. Exato. tijolos. E aí você vê, o cara ele tá no negócio de tijolos, ele fala, tá, compre joias para revender isso daqui. E aí o Arcade, ele num primeiro momento errou em confiar nesse cara. Mas aí o que o Algamis falou? Não confie em conselhos de pessoas que não têm propriedade para falar sobre aquilo. Ele aprendeu com o erro e aí ele depois conseguiu fazer com que, beleza, agora eu tenho dinheiro guardado. Só que ele errou de novo. Por quê? Porque quando ele começou a ver os rendimentos do dinheiro que ele estava acumulando, o que ele estava fazendo? Comprando um banquete para a família de vez em quando e fazendo com que as crianças desse dinheiro acumulado eles acabassem sendo mortas, né? E não conseguissem gerar netos também. Então, o que o Arcade ele mostrou foi que é muito importante com que, sim, você erre. Eu acho que no Algamis ele podia ter dado toda de cara, né? Sem deixar ele se ferrar. Mas se a partir do momento você fica insistindo no erro, então, via de regra, você tá fadado a, capitulação e morte, porque você não vai conseguir tirar nada a partir disso. O melhor personagem do livro, pra mim, é um dos que menos aparece, que é o Algamis, que é o que ensinou o Arcade a poupar e pegar esse dinheiro poupado e multiplicá-lo ao longo do tempo. Então, quando ele deu o primeiro conselho, poupe dinheiro, né? De cada 10 moedas que você ganha, 9 você gasta, pelo menos uma é sua. Aí o Arcade poupou o ano inteiro, aí o Algamis voltou lá e falou, e aí, como é que tá a vida dele? Falou, poupei e entreguei o meu dinheiro pro Asmur, que era o oleiro. O oleiro, como foi falado aqui, ele fabrica tijolos. Por quê? Porque ele falou que ia lá pra Tiro, uma cidade fenícia, que era muito famosa na antiguidade pelas moedas de prata bonitas que faziam. Tinha a face do Hércules, na face da moeda do Hércules, e no reverso você tinha uma águia muito bonita de Tiro. Inclusive, as moedas que Judas teria recebido para trair Jesus eram shekels de Tiro. Mas o ponto foi que o Arcade, ele primeiro tinha um mentor, que era o Algamis, depois ele foi pegar conselhos de negócio com um cara que fabricava tijolos e queria comprar joias. Esse cara, ele foi iludido pelos fenícios. Ele comprou cacos de vidro e todo o dinheiro de 1 ano de poupança que o Arcade tinha feito veio a se perder. E esse foi o primeiro erro dele, mas logo na página seguinte, na minha versão, essa página 37, novamente ele poupa, recupera o dinheiro e dá um banquete, como foi dito. Ele simplesmente gastou tudo. E aí o Algamis novamente fala, né? Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? E aí vem uma frase muito icônica. Primeiro reúna um exército de escravos dourados e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorsos. E quando ele dá o dinheiro para o Asmur, ele também fala uma frase muito boa. Bem, os loucos precisam mesmo aprender. Ou seja, você pegou o seu dinheiro e entregou para ele, você vai aprender da pior maneira possível, na prática, que não se deve fazer esse tipo de coisa. E aí depois ele chega no ponto, né, que é uma das leis que ele coloca, de você pedir conselhos para dinheiro com quem já tem experiência naquela área, no aprendizado. A deusa da sorte, ela não sorri para aqueles que apostam em casas de aposta ou cassinos. Ela sorri para aqueles que fazem o seu trabalho aplicado em tarefas honráveis, né? Ou para aqueles que são donos de casas de apostas ou cassinos. Exatamente. Que estatisticamente eles têm mais probabilidade de ganhar. Né? Mas é o que ele fala, né? E ele fica... E eu acho muito bom que ele é um professor genial, né?
o cara que escreveu isso aí é fundamental. Porque o Arcade, ele tá falando sobre isso, e em vez de refutar a ideia de alguém que fala sobre sorte, ele fala, não, acho que é um bom tema pra gente discutir. Vamos discutir sorte. Ele pergunta, alguém conhece alguém que ficou rico jogando? E aí ninguém levanta a mão ali, né? E aí ele vai indo. E alguém conhece alguém que ficou rico de alguma forma, encontrando dinheiro, que se mantém rico e tal, e eles não vão conhecendo. Então ele pega sempre os argumentos das pessoas e ele vai até o limite com esses argumentos, né? É uma boa aula de didática pra gente ali, porque eu fiquei impressionado. Mas tem uma parte que é muito bacana, porque ele não coloca várias leis assim explícitas, mas em alguns capítulos tem uma parte que ele fala, não, nós temos as 5 leis do ouro, 7 medidas para que você tenha mais dinheiro. E tem uma hora que eu acho muito emblemática, que é o momento em que o filho do Arcade, Nomazir, ele volta pro pai para dar contas de uma herança que ele recebeu de maneira antecipada. E aí que tá esse ponto que a Priscila citou no começo do podcast, de que se você oferece ouro ou conhecimento, o pessoal quer o ouro, ainda que vai gastar tudo, quando o conhecimento pode trazer muito mais ouro no futuro. Então, resumidamente, essa história é a seguinte. O Arcade teve um filho, já era riquíssimo, que era o Nomazir, e falou, vou te dar um dinheiro adiantado e vou te dar, junto com esse dinheiro, 5 tabuinhas de argila. Na verdade, uma tabuinha de argila com 5 leis. Leve isso com você. E o Nomazir era jovem, o jovem arrogante, ele foi sair para viajar pela região do Oriente Médio, foi gastando dinheiro, dilapidando, entrando numa série de maus negócios, tomando golpes, né? Que é o que acontece com o jovem, sobretudo quando ele tenta forçar o seu dinheiro a ganhos impossíveis. E aí, uma hora, ele se deu conta que estava sem nada. Aí, quando ele estava sem nada, que ele lembrou das tabuinhas de argila com as 5 leis do ouro. Que eu vou ler aqui rapidamente. Mas, usando as 5 leis, ele conseguiu recuperar o dinheiro que ele tinha perdido e voltar para o pai dele, anos depois, com mais patrimônio do que ele tinha saído. Aí o pai viu, você é digno da minha herança. Porque o melhor herdeiro é aquele que não precisa de herança. Mas essa história é bonita. Ele volta ali e coloca o primeiro saco de ouro. É verdade. No pé Fala dos essa pais. parte. É incrível, porque ele sai, né, com um saco de ouro só e com a coisa de argila. Daí ele conta pro pai dele que ele perdeu tudo, chegou a vender a própria roupa pra comer, né? Então ele se lasca todo. E aí ele volta com um saco de ouro e coloca de volta no pé dos pais dele ali e fala, tá aqui então o saco de ouro que você me deu. E aí ele vai e coloca mais 2 sacos de ouro, né, cheios. E daí ele fala, não tem como mensurar o quanto vale o valor da tábuazinha, né? E aí ele coloca que ele dá mais 2 sacos de ouro e devolve pro pai dele porque ele quer ter direito à herança, na verdade. O pai dele pede para ele provar que ele era capaz de cuidar do dinheiro, porque senão ele não deixaria a herança para ele. Você não vai dar o dinheiro para alguém que não sabe cuidar do seu dinheiro. Acho que é o maior ensinamento, talvez, sobre herdeiros, né? Eu tiro da seguinte forma, o melhor herdeiro é o que menos precisa da herança. Se seu filho precisa da herança, você não deveria deixar uma herança. E se ele não precisa, você pode deixar ou não, porque não faz diferença. O Algamish, ele tinha filhos também. E ele decidiu fazer com que Arcádio fosse aquele que ia ficar responsável pelos seus imóveis, né? Exatamente, ele negócios. falava que os filhos dele só pensavam em gastar. E aí ele lembrou do Arcádio 4 anos depois, do primeiro ensinamento lá que ele deu, e volta pra falar, Arcádio, como é que tá a sua vida hoje? Aí ele vem, mostra os ensinamentos, então agora eu acho que você pode cuidar dos meus negócios. E ele deixa herança pro Arcádio também. Sim. O Arcádio ganha uma herança, na verdade, né? Ganha. E isso é outra questão relacionada a aproveitamento de oportunidade também. Porque da mesma forma como o seu trabalho duro, ele vai com os seus investimentos consistentemente acumular uma quantidade de dinheiro, às vezes o fato de você mostrar para outras pessoas que você é responsável e que você sabe fazer uma boa gestão a respeito daquilo que você acumulou, sabe dar bons conselhos, faz com que a sorte sorria para você e essas portas do acaso acabam se abrindo de forma sem planejamento nenhum. Então, por exemplo, o Arcádio ele já ia ser um homem rico. O destino dele estava traçado a partir do momento que ele colocou esses ensinamentos em prática, mas ele se tornou muito mais rico, porque ele perguntou para a pessoa certa, porque ele aplicou o que a pessoa certa disse para ele aplicar, e a pessoa certa, depois de anos, quando chegou numa idade avançada, falou, olha, nem os meus filhos colocaram em prática o que você colocou, então agora toma aqui, você vai cuidar de todos os meus imóveis, meus negócios. Bom, pegando as 5 leis do ouro, a gente abordou parte do conteúdo delas ao longo do podcast, porque nas histórias os princípios acabam sendo sempre os mesmos. Trabalhar, poupar, empregar bem o seu dinheiro, não entrar em aventuras desmedidas. Mas as 5 leis do ouro seriam, vou ler todas aqui. Primeiro, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. Aquela história, ganha 10 moedas, gaste só 9, tem que sobrar uma no seu bolso. 2. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como os flocos de algodão no campo. Não basta só poupar, você tem que investir esse dinheiro a ponto dele crescer ao longo do tempo. 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio.
Então, se você quer comprar joias, vá atrás de um ourives e não de um oleiro. Quer comprar tijolo, aí você pede o conselho pro oleiro, né? Então, peça o conselho para alguém que possa te aconselhar naquela área. E eu diria até mais, né? Tenha cuidado com o conselho de quem ganha com as suas escolhas. Chega lá pro cara que te orienta de graça na corretora, mas que ganha comissão pelo que ele te vende. E aí tem vários fundos e tem produtos que pagam quase nada de comissão, mas tem um COI que dá 5% da cabeça de comissão. O cara vai e fala, não, entra aqui no COI, por exemplo. Então esse ponto 3 eu estenderia até para essa parte do conflito de interesse. O 4, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. E aí a quinta lei do ouro seria, o ouro escapa ao homem que o força ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Ou seja, vai atrás de maus conselheiros, entra em negócios que oferecem ganhos absurdos a longo prazo e acha que sabe mais do que sabe.